Mas o Senhor habita em nós, no nosso coração, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui, mesmo com todas as dificuldades, mesmo algumas pessoas doentes, mas ainda assim, o Senhor nos deu força para estarmos aqui, louvando e agradecendo o Teu nome, Jesus. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Se você se preparou para trazer sua oferta, o seu dízimo, esse é o momento para isso, tá bom? Luz do mundo. Yeah.
pessoas são consumidoras, né? Elas vão para consumir, mas que a gente possa vir para adorar simplesmente ao nosso Deus. Que esse seja a nossa motivação todos os dias. Todos os dias. E por falar em dia, a gente estava conversando um pouquinho aqui sobre o presente que é o cotidiano, né? A gente às vezes reclama de novo isso. Né? Amanhã, segunda-feira, é o dia nacional da gente reclamar. E segunda-feira começa tudo de novo. E eu lembro que quando eu estava no hospital lá, quando a Dani nasceu, eu tive que ficar 10 dias naquele hospital, o quanto eu queria o de novo. Né? Ai, tem uma pia de louça para lavar, e de novo. Já é hora do almoço, tem que fazer comida, ou tem que trabalhar, tem que ir para a escola. E Deus me mostrou que o cotidiano é um presente. Né? E a gente poder levantar todos os dias e continuar enfrentando a vida como ela se mostra para a gente, é um presente, é uma bênção. Né? E falei para as meninas, elas são tão novinhas ainda, menos da metade da minha idade. E que elas consigam, né, como jovens, já perceber isso, elas e eles também são jovens, enquanto há tempo, porque quando chega nos 46 da minha idade, você olhar e falar, o cotidiano é um presente. A gente já perdeu tanto tempo reclamando, pra quê, né? Quando levantar cedo, enfrentar um ônibus e correr atrás do pão, é um presente. Quantas pessoas queriam poder estar fazendo isso e não podem, né? E aquele tempo que eu fiquei lá 10 dias presa, tudo que eu queria era sumir dali, comer a comida ruim de casa, que seja, que a gente reclama também, né? Porque a gente só vê que a comida de casa é boa quando você vai para o hospital. Aí você lembra, né? Nossa, o ovinho mexido estava muito bom. Que o Senhor nos mostre, né, no dia a dia, no cotidiano, a bênção que é a gente poder enfrentar um dia de cada vez. Que o Senhor nos dê graça, né, que a gente possa ter um coração grato diante do nosso Deus por tudo que Ele nos dá e por tudo que Ele nos permite viver. Tu és tudo que eu mais quero.
Nós queremos, Senhor, glorificar o Teu nome por tudo que Tu és. Senhor, nós queremos Te pedir que nós possamos ser cristãos que busquem sempre, Senhor, louvar a Ti, Senhor. Honrar o Teu nome, Senhor, onde quer que nós estejamos, Senhor. Muitas vezes é difícil, Senhor. Nós enfrentamos coisas que nos incentivam a viver uma vida diferente daquilo que o Senhor deseja, Senhor. Muitas vezes nós queremos fazer justiça pelas nossas próprias mãos, quando nós sabemos que a nossa justiça não é a mesma justiça do Senhor Jesus. Então que a gente possa Te honrar em todos os lugares e que a gente não busque, Senhor, o nosso próprio bem, mas que a gente busque o bem dos nossos irmãos também, Senhor. Nós possamos, Senhor, como igreja do Senhor, viver na Tua presença, Senhor. Não de boca para fora, Senhor, mas em verdade, Senhor. Obrigada por esses dízimos, obrigada por essas ofertas, por todas as pessoas que puderam contribuir, Senhor. Que o Senhor supra cada uma das casas delas, Senhor, que nada falte, Senhor. Que o Senhor dê emprego para aqueles que estão esperando, procurando, ansiando pelo Seu sim, Senhor. Que venham, Pai. E obrigado por todos aqueles que já têm emprego, Senhor. O Senhor já tem suprido essa necessidade. Obrigada, Jesus. Porque o Senhor é o nosso fôlego, o nosso sustento. Nós oramos e louvamos o Teu nome, Jesus. Amém. Pastor? Bom dia. Graça e paz, queridos. Bom que vocês vieram aqui hoje. Feliz por poder dar continuidade na nossa série de mensagens falando sobre discípulos, né? Sobre o que é, como é a vida de um discípulo. No sermão de abertura nós falamos sobre o nascimento de um discípulo, né? Olhando um pouquinho para a história, a vida de Nicodemos. 3 partes ali, ou 3 etapas da vida de Nicodemos, do momento que ele nasce, a conversão, o novo nascimento de Nicodemos, depois como ele se apresenta como um defensor ali de Jesus, ou da mensagem de Jesus, mas de maneira secreta, e depois na terceira etapa, quando ele se revela verdadeiramente participando da retirada do corpo de Jesus da cruz e do sepultamento de Jesus. Nicodemos, um homem que era um alto membro do Sinédrio fariseu, e teve que lutar em alguns pontos muito importantes, até o dia que ele se declarou, teve coragem de aparecer publicamente como um discípulo de Jesus. E hoje a gente vai continuar nossa série de mensagens. A ideia é que nós olhemos o preço que nos é exigido, ou o preço que nos é cobrado por sermos discípulos de Jesus. Nós vamos ler alguns textos, olhar 3 personagens pelo menos de maneira um pouco mais sucinta, mas para a gente poder entender um pouquinho melhor o que é esse preço do discipulado, ou de ser um discípulo. Eu não sei como você lida com a graça de Deus, e a gente precisa fazer essa observação antes de olhar para esse tema, né? O tema do discípulos, nessa perspectiva, do preço de sermos discípulos. Por quê? Porque a graça de Deus, nós entendemos e compreendemos que graça é favor imerecido. Então Deus nos dá algo sem que nós mereçamos isso. Então, se Deus nos dá por livre e espontânea vontade, pela graça e de graça, por que é que eu tenho que pagar alguma coisa, né? Então parece meio contraditório, mas a gente vai entender que não é. A gente vai entender que a vida com Deus, ela nos exige algumas coisas, e não tem jeito. Se nós queremos ser discípulos, se somos discípulos de Jesus, em muitos momentos da nossa vida nós vamos ter que lidar
lidar com circunstâncias onde a gente vai ter que pagar o preço da obediência, pagar o preço do novo nascimento, pagar o preço de viver a verdade, pagar o preço de termos nova vida em Cristo Jesus. Então, meus queridos, ser discípulo ou ser cristão não é apenas uma adesão a uma filosofia de vida, nem mesmo uma frequência a uma instituição religiosa. Não tem nada a ver com isso. É extremamente importante entender que ser discípulo é uma resposta individual, pessoal, ao chamado de Deus para a nossa vida. Deus se apresenta a nós, nos chama para uma vida com Ele, e nós temos que tomar a decisão se nós vamos segui-lo ou não, se nós vamos pagar esse preço ou não. Aliás, existe uma discussão teológica já que ela é milenar, e a nossa intenção não é se aprofundar nela aqui nem esgotá-la. Mas quando nós olhamos o texto bíblico, nós entendemos que é o Senhor que se apresenta a nós e nos chama. É o Senhor que vem até nós e toca o nosso coração. É o Senhor que vem e nos escolhe. Nós estávamos conversando um pouquinho aqui, brincando e falando um pouco sobre algumas coisas. O pessoal do louvor, principalmente, eles são muito alegres na hora do ensaio e antes do louvor. Inclusive as meninas cantando, até o Daniel estava cantando algumas músicas aqui antes. Depois ele vai para a bateria dele ali que não tem microfone e fica quietinho só batendo. Mas a gente estava falando um pouco sobre a série The Chosen, né? E The Chosen significa isso, né? Os escolhidos, são escolhidos. Deus vem e nos escolhe, nos chama. E a gente vai olhar um pouco sobre isso hoje. O primeiro texto que eu quero ler para vocês, queridos, quero ler com vocês, encontra-se lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. O versículo em destaque para a gente é o versículo 21, mas eu quero ler para a gente a partir do versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia com ele 12 parelhas de bois no campo, e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: Primeiro deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, então seguirei. Elias respondeu: Pode voltar, mas pense no que lhe fiz. Pode voltar, mas pense no que lhe fiz. Eliseu voltou para a sua parelha de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade, e todos comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante. Senhor, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que fale conosco por meio de sua palavra. Ajude-nos, olhando a vida dessas personagens que veremos hoje, a compreender um pouco do que é ser discípulo, porque é isso que nós queremos ser, Senhor, discípulos do Senhor, ouvindo a tua voz, ouvindo o teu chamado, caminhando com o Senhor. Que assim seja, Deus, em nome de Jesus, amém. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo,
E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se seu auxiliar, seu imitador, tornando-se seu ajudante, tornando-se seu discípulo. É essa a ideia aqui. Nós temos o chamado de Eliseu. E Eliseu foi um grande profeta. Um desafio gigantesco. Assumir o posto de Elias. E Elias foi um grande profeta. E se nós olharmos para o contexto aqui do primeiro livro de Reis, capítulo 17, 18, a gente vai ver que Elias estava passando por um momento assim de grandes provações, mas também de grandes vitórias. E o capítulo 19, ele vai dizer que Elias é abatido por uma angústia, por uma dor, por uma perseguição promovida por Jezabel, mas logo depois de uma grande vitória. Elias tinha vencido os profetas de Baal. Elias tinha sido um homem usado por Deus para mostrar o quanto Deus é poderoso e maior do que qualquer outros profetas ou deuses que fossem buscados. Aliás, ele mostra que só existe um Deus. Só que o outro lado é que Elias está passando por uma dificuldade grande. Ele olha para os lados e ele não encontra amigos de ministério. Ele está vendo os profetas sendo mortos, perseguidos, e ele é abatido por uma que nós chamamos de depressão. Ele está deprimido, ele está fugindo, ele está com medo de morrer. E Deus se apresenta para Elias, chama Elias, conversa com Elias e fala para Elias: então você vai agora escolher um sucessor. Na verdade, você vai passar a sua capa, vai abençoar outra pessoa que vai continuar o seu ministério. Quem é esse homem? Eliseu. E Eliseu não era um homem pobrezinho não. A gente olha aqui o que Eliseu está fazendo. Eliseu está arando a terra, 12 parelhas de bois, ou seja, 12 pares, e ele está arando a terra, arando o campo, e Elias chega até Eliseu, lança sobre ele sua capa. Existem vários livros falando dessa transição. Essa aqui é a ideia de passar a autoridade que ele tinha, como se fosse a capa do super-herói, ou a coroa de um rei, né? o cajado de um pastor. Fala assim: agora é com você, agora é você. E Eliseu está ali trabalhando a terra. E Eliseu, assim como você e eu, quando ouvimos o chamado de Deus, diz assim: Senhor, primeiro eu preciso fazer eu preciso ir lá me despedir dos meus pais. Senhor, primeiro eu preciso terminar minha faculdade. Senhor, primeiro eu preciso... E no caso de Eliseu, Elias disse: tudo bem, mas pense bem no que eu estou te chamando para fazer. Pense bem no que eu estou te propondo. Porque Eliseu conhece o contexto, Eliseu sabe o que está acontecendo. Eliseu sabe da perseguição, Eliseu sabe das mortes dos profetas, Eliseu sabe que o povo está obstinado ao seu coração, Eliseu sabe que o ministério e a tarefa de um profeta não é uma coisa fácil. E Eliseu estava bem de vida. Eliseu tinha posses, Eliseu tinha família, Eliseu tinha força para trabalhar. Eliseu era alguém, como nos lembrou a Carla, feliz por viver o cotidiano, alegre porque podia trabalhar, porque tinha força para isso, porque tinha terra para plantar, porque tinha bois para ajudar no arado da terra. E Eliseu simplesmente faz uma ruptura com tudo aquilo que ele tem, com tudo aquilo que ele fazia para poder ser um discípulo de Elias, para poder ser um auxiliar, um ajudador, um seguidor de Elias. É o preço de sermos discípulos. Não dá para ser discípulo de Jesus, para andar com Deus, sem abrir mão de algumas coisas. Esse é um grande problema que nós encontramos hoje, porque a maioria das pessoas quer ser discípulo de Jesus, mas continuar fazendo, vivendo, tendo tudo aquilo que vive, tem, possui, e acha que é normal. Não estou dizendo, queridos, que nós precisamos fazer como Eliseu fez.
Porque Eliseu matar uma parelha de bois, cozinhar, preparar, distribuir, usar como lenha o arado. O que Eliseu está fazendo ali é dizendo assim: eu não vou voltar para isso aqui. Eu não quero segurança nos meus bens, nas minhas propriedades, nas minhas posses, nem no meu trabalho. Se o Senhor me chamou para ser um profeta, é isso que eu vou fazer. Vou comer o que o Senhor me der para comer, vou vestir o que o Senhor me der para vestir, vou andar pelas estradas que o Senhor me colocar adiante. Eu vou pagar esse preço. Eu vou viver como um profeta. E aqui um parênteses. Hoje o que mais tem é gente querendo ser chamada de profeta, querendo ser chamada de apóstolo, querendo ser chamada de pastor. E a grande briga, e eu vou falar sobre isso várias vezes, é como é que eu faço para trocar o meu jatinho. Como é que eu faço para me aliançar com pessoas de grandes posses? Como é que eu faço para ser reconhecido? Pastores, apóstolos, mestres, doutores da lei, que usam, eu nem relógio uso, vou começar a usar. Mas não esses que esses caras usam. Relógios de 20 mil, 90 mil, 200 mil reais. Meu tênis eu compro na Netshoes, que é mais barato pelo aplicativo. Com 3 pares. Tem que durar 2 anos meus 3 pares. Os caras usam calçado que dá meu salário de 1 ano. Não estou dizendo que tem problema essas coisas. Mas tem problema quando essas coisas dominam o nosso coração. Quando o que luta é por um título que vai trazer benefício. E quando a gente olha a palavra de Deus, os títulos das pessoas que são chamadas para andar com Deus não são atrativos às consequências de carregar esses títulos. Os apóstolos, todos eles morreram por amor à palavra de Deus e ao Deus da palavra. Os profetas todos foram perseguidos, mortos, caçados. Sua palavra, sua mensagem não era benquista, não era querida, não era atrativa. Sabe por quê? Porque eles tinham que falar para o povo o que Deus falava. Nenhum profeta se levantava para dizer assim: olha, eu acho melhor. Não, assim diz o Senhor, e dizia o que Deus mandou dizer. Hoje tem muitos pastores que são praticamente coachings espirituais. A gente olha para as prateleiras das bibliotecas, 3 passos para a vitória, 4 passos para mudar a vontade de Deus, como ser um homem segundo o coração de Deus, segundo o apóstolo tal. Irmãos, tragam seus pedidos, porque eu vou no monte orar. Nós não vemos apoio bíblico nisso. O chamado de Deus é um privilégio, mas tem um alto preço. Não dá para ser discípulo de Jesus sem pagar o preço de viver como discípulo. É necessário um desapego radical. Você que ama Jesus, que tem Jesus, que ouviu a voz de Deus, Deus chamando você para ser discípulo de Jesus, você tem que olhar para tudo que você tem, para tudo que você conquistou, para tudo que você conquista, para tudo que você conquistará e dizer assim: glória a Deus, Senhor, obrigado por tudo que tenho, mas aleluia, Senhor, nada disso é meu. O que o Senhor pedir para entregar, eu entrego. Não sou propriedade dos meus bens. Os meus bens são propriedade do Senhor. É por isso que a igreja primitiva olhava e falava assim: o que nós temos? Temos isso? Quem está precisando de alguma coisa? Vamos vender o que temos e abençoar os necessitados. Vamos cuidar dos domésticos da fé. Vamos dar emprego, vamos dar oportunidade, mas também vamos dar o pão, vamos dar uma casa, vamos dar uma túnica. O Senhor, quando chamou os seus apóstolos, falou para eles: agora eu vou enviar vocês numa missão. Não é para levar isso, não é para levar aquilo, não é para nada. É para vocês confiarem em mim e na caminhada. As pessoas que receberem vocês vão cuidar de vocês, acolher vocês, alimentar vocês, vestir vocês, dar um teto para vocês. As pessoas que não quiserem isso, vocês batam os pés, sacudam a poeira dessa casa, dessa cidade, porque um dia elas serão cobradas, porque negaram a presença do Senhor, a minha presença, por meio da vida de vocês. Hoje uma pessoa vai pregar num congresso, precisa de passagem de primeira classe, precisa de hotel de 5 estrelas, precisa disso, precisa daquilo. A pessoa não vai. Convida uma equipe de louvor para fazer um show.
Então sim, eu prefiro muito mais ter um grupo de adolescentes, vou falar jovens porque a Carla vem para equilibrar a balança aí, né? Vem aí, vamos pegar a média aí, né? A Carla e o Átila também, eu vi você se escondendo, viu, Átila? Atrás dos jovenzinhos aí, eu prefiro ter muito mais uma equipe assim, um coração, uma equipe que não é perfeita, nem tecnicamente, nem espiritualmente, mas que está lutando para ser melhor a cada dia, do que alguém que a gente pague para vir aqui dar um show para a gente, só para lotar as cadeiras aqui. A gente estava tendo o nosso tempo de oração, choramos, clamando a Deus para que o Senhor traga as pessoas que precisam e querem ouvir a palavra de Deus. E é assim que vai ser. A gente pode chorar por isso e orar por isso, mas a gente não vai fazer show para lotar. Deu para entender? Porque viver com Cristo Jesus é pagar um preço de ter a vida nas mãos de Deus, e não pagar o preço, tirar dinheiro do bolso para ter uma igreja cheia. E as pessoas estão correndo atrás disso. Preciso de uma igreja melhor, preciso de um pastor melhor, preciso de um banco melhor, preciso de uma palavra melhor. Mas as pessoas não correm atrás do preciso ser um discípulo melhor, preciso melhorar minha vida de oração, preciso pagar o preço de seguir a Jesus, preciso ler a Bíblia, preciso jejuar, preciso fazer minhas orações, preciso entregar minha vida verdadeiramente nas mãos de Deus, preciso abrir mão daquilo que tenho, reconhecendo que Deus é tudo que eu preciso. Quantas vezes oramos assim? É necessário um desapego radical. A decisão de Eliseu foi a decisão de dizer: não tenho e não quero nenhum lugar para voltar. Eu só preciso seguir o caminho que Deus me mostrou. E o chamado de Eliseu talvez seja um chamado para você, talvez seja um chamado de Deus para a sua vida. Não estou dizendo, queridos, que todos somos chamados como Eliseu foi chamado. Quem dera nós, se alguém chegasse hoje e dissesse: olha, você agora é meu sucessor. Tudo que nós queremos é que um grande homem de Deus chegue até nós e diga: agora é com você. Mas a verdade é que o grande homem de Deus, Cristo Jesus, veio para abrir um caminho, que é um caminho novo, um caminho onde o próprio Deus se apresenta a nós por meio do Espírito, por meio da palavra, dizendo que todos nós somos chamados. Todos nós agora somos sacerdotes. Todos nós agora temos o privilégio de ouvir a palavra de Deus e anunciar a palavra de Deus com poder e autoridade, porque o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia. E é esse Espírito Santo que nos chamou, habita em nós e tem nos capacitado para o serviço ministerial. Mas eu quero olhar também, queridos, para um outro texto. Evangelho de Lucas, capítulo número 5. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Lucas 5:5. Simão respondeu, esse aqui é Pedro: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tão quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto que quase começaram a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de homens.
Eles então arrastaram seus barcos à praia, deixaram tudo e o seguiram. Queridos, o chamado de Pedro é um dos grandes momentos do Novo Testamento. Nós sabemos o que Pedro fez, o que aconteceu com Pedro, erros e acertos. Mas a perspectiva de Pedro aqui, ao olhar para Jesus, é a perspectiva que todos nós deveríamos ter, ou precisamos ter, quando nós temos um encontro verdadeiro e genuíno com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É uma perspectiva de glória. Deus é glorioso. E toda vez que nós nos aproximamos de Deus e temos essa perspectiva de que Deus é glorioso, a nossa reação não é uma reação de merecimento, a nossa reação não é uma reação de que nós estamos encontrando Deus, mas é que Deus está nos encontrando e que nós somos pecadores, que nós não merecemos um encontro com esse Deus verdadeiro e genuíno. Então eu quero voltar para o ponto de quando nós vemos pessoas buscando igrejas melhores, pastores melhores, condições melhores, ao invés de procurarmos um Deus e reconhecermos que nós somos os piores, que nós não merecemos. Deus glorioso, soberano, Criador de tudo e todos, Ele jamais procura pessoas perfeitas, senão Ele não ia encontrar ninguém. Até porque Ele nos procura, porque somos nós que estamos perdidos. Somos nós que estamos sujos, ou estávamos, principalmente antes do encontro de Cristo, perdidos na imundície dos nossos pecados, condenados, e Cristo nos salvou. Ele é o Salvador. Quando nós dizemos que nós fomos até Jesus, é a mesma coisa se nós estivéssemos morrendo afogado em alto mar, e aí Jesus, na beira da praia, diga assim, venha, e aí a gente vem nadando até Jesus. Não, é Ele que nada, abraçadas até nos encontrar. É Ele que nos apanha, coloca em nós um colete, uma boia e nos traz de volta para a beira-mar. Quando necessário, faz respiração boca a boca, massagem cardíaca, traz vida aos nossos ossos, à nossa carne, perdoa os nossos pecados. É Ele. Então a postura de Pedro, de se prostrar e dizer, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador, é a ação adequada a todos que são encontrados por Jesus, porque é isso que somos, pecadores. O chamado de Pedro, de Deus, de Jesus a Pedro para ser um discípulo, a Tiago, a João, a André, a Mateus, a Cleide, a Carla, a Eunice, ao Rafael, a Cris, a Kelly, a Manu, Lucas, Valdomiro, Nelson, o homem que não passa frio. O chamado de Deus a nós é um chamado de quem sabe quem somos, pecadores miseráveis que precisam se arrepender de seus pecados, porque foi para o enfermo, para o doente que ele veio, não para o justo, não para o são. Aí você e eu precisamos agora olhar para Jesus e parar de dar desculpas. Porque muitas vezes a gente olha para Deus e fala assim, eu não posso, não, eu não mereço. É claro que você não merece. Eu sou muito pecador, eu tenho muitos problemas, eu tenho muitas falhas, eu tenho muitos erros. Você vai dizer como Moisés, eu não sei falar. Chama outro, Senhor. Tem ali meu primo, tem ali meu irmão, minha mãe, muito melhor do que eu. Ninguém é melhor. Diante de Deus, todos são pecadores. Todos nós somos iguais diante do Senhor. E quanto mais você se aproximar de Deus, quanto mais a sua perspectiva for como a de Pedro, olhando para a glória de quem é o Rei dos Reis, mais você vai ter a realidade diante de você, que é o quê? Você é um pecador, você é uma pecadora. Você não merece. Não merece. Mas Deus nos chama. Deus nos resgata. Ele nos perdoa. Ele entregou o Filho dele por amor a nós. O Filho perfeito, o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo.
Jesus de Nazaré, nosso Senhor e Salvador. Não é você que é perfeito. Nós buscamos, lutamos por uma perfeição por meio da santificação, porque nós queremos ser iguais a Jesus. Porque nós somos seguidores de Jesus. Porque nós temos o exemplo de Jesus. E vira e mexe, nós seremos acusados pelos nossos pecados, pela nossa mente, pelo nosso auto-julgamento, ou pelo julgamento de outras pessoas, por causa dos nossos erros, das nossas falhas, e muitas vezes nós seremos convencidos de que não merecemos, e que tudo que nós precisamos nesse momento é o afastamento do Senhor, mas o Senhor vai dizer para nós: venha, siga-me. E aí nós precisamos ter coragem de ter os barcos cheios, mas deixar na beira da praia e dizer: tá bom, Senhor, é o Senhor que está me chamando, eu seguirei o Senhor. Eu seguirei o Senhor. Meu irmão, minha irmã, o chamado de Pedro mostra para nós o quanto Deus nos ama, mesmo sendo nós pecadores. E Ele nos chama ainda assim. Ele nos chama ainda assim. Só que se nós não tivermos essa consciência, dessa percepção, essa perspectiva de que Deus glorioso nos ama ainda nós sendo pecadores, nós vamos o tempo todo aplicar uma regra que é uma regra diabólica no nosso coração. Primeiro eu vou deixar isso, primeiro eu vou deixar aquilo, primeiro eu serei uma pessoa melhor, aí eu seguirei Jesus. Ilusão. Você nunca vai ser uma pessoa melhor sem Jesus. Nunca. Você nunca será uma pessoa melhor sem Jesus. Você pode ser uma pessoa politicamente correta, você pode ser uma pessoa onde a comunidade vai olhar para você e dizer assim: nossa, que pessoa boa. Mas diante de Deus você continua na imundícia do seu pecado. Porque como nós vimos olhando para a vida de Nicodemos, não existe vida de discípulo sem um novo nascimento. Se você não nascer de novo, se você não conhecer e reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, você nunca será uma pessoa melhor. Não existe pessoa melhor sem Jesus. O texto termina de forma sublime, solene. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei qual é o preço que está sendo cobrado de você nesse momento e você não quer pagar. Eu não sei. Eu não sei o que é. E nem você, um desses loucos profetas ou apóstolos, de dizer para você o que é que Deus está pedindo para você. Que Ele não está me falando nada, então eu não vou dizer aqui da carne e colocar na conta de Deus. Mas eu espero que você esteja ouvindo o Senhor hoje. Eu espero que o Senhor esteja falando ao seu coração. Eu espero que você tenha coragem de arrastar isso tudo até a beira da praia, portão da casa, não sei o que é, mas largar tudo para viver como discípulo verdadeiro e genuíno de Jesus. Mas, meus irmãos, eu quero ler outro texto para mostrar para nós como é complexo essa questão do chamado de Deus. Quero convidar você a abrir lá em Mateus capítulo 19, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 19. A partir do versículo 16. Eis que alguém se aproximou e lhe perguntou, ou como diz outra versão, um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre,
Que farei de bom para ter a vida eterna? O que eu posso fazer de bom para herdar, para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar para a vida, ou se você quer herdar a vida eterna, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovenzinho, não eu, não a Carla, um jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Nem todos aceitam o privilégio de andar com Jesus. Nem todos aceitam. Nem todos querem. Nem todos ouvirão o chamado de Jesus, o chamado de Deus, para ser um discípulo, e vão dizer: aleluia, Deus me chamou, vou andar com Ele. Nem todos. Nem todos. E eu vou dizer para você, meu irmão, minha irmã, é muito fácil para nós julgarmos esse jovenzinho. É muito fácil. Ele era um perito da lei. Ele era jovem. Ele conhecia sobre Deus. Ele conhecia as Escrituras. Obedecia às Sagradas Escrituras. Ele tinha posses. E ele era jovem. Jovem. Hoje nós ouvimos aqui uma frase parecida com essa aqui, fala assim: quisera Deus esses nossos jovens compreendessem e entendessem a alegria de viver o cotidiano agora já, não precisasse chegar na minha idade para entender, compreender isso. Conselho de sabedoria. Conselho de sabedoria. E esse jovem está aqui, vamos dizer aqui, no ápice da vida dele. Ele tem tudo que você e eu gostaríamos de ter na juventude. Imagina aí você, entre os seus 20, 25 anos, conhecer, decore e salteado, toda a palavra de Deus, do que era para eles aqui, todo o Antigo Testamento. Saber discutir, conversar sobre todos os profetas, a lei, o livro dos Salmos, a sabedoria de Salomão, discutir, conversar com as pessoas sobre a palavra de Deus, sobre os mandamentos de Deus, e não só isso, praticar tudo isso. Que ele praticava. Ele não só conhecia, ele praticava. Que é o grande segredo de ter relacionamento com a palavra de Deus. Conhecer e praticar. E aí Jesus olha para ele e fala assim: muito bom, parabéns. Agora eu pergunto para você: você quer ser perfeito? Porque te falta uma coisa. E aí é muito fácil para nós olhar esse jovem e falar assim: tá vendo? O coração dele estava no dinheiro, nas posses, nas riquezas. É por isso. E aí a gente se apoia na nossa pobreza, né? Por isso que não pode ser rico. Porque ser rico, todo mundo que é rico é do mal. Todo mundo que é rico, todo mundo que tem posses, não tem o coração nas mãos de Deus. Ah, porque a riqueza é sinônimo de distanciamento do Senhor. Ah, porque a pessoa que é rica é porque é uma pessoa que não ajuda os pobres, que não cuida do necessitado, que não contribui na igreja. É uma pessoa que tem o coração dominado pelas riquezas, pelas posses. Por isso que eu não sou rico. Não é por isso que você é rico. Talvez você não seja rico por causa disso, mas não é por isso que você não é. Você não é rico porque você é pobre e está tudo bem ser pobre. E se você é rico, glória a Deus que você é rico. Continue com o coração nas mãos de Deus. Mas o que a gente não pode é julgar esse jovem rico aqui e sermos nós as pessoas que não querem parar de mentir, de roubar, de fornicar, de se prostituir, de não dar o dízimo, de não ter vida de oração. Porque certamente Deus olha para mim e para você e diz assim: uma coisa te falta. Porque falta a todos nós alguma coisa. Porque senão seríamos perfeitos.
Agora eu pergunto aqui, irmãos, você que está assistindo, você que está aqui, você é perfeito? Quem é perfeito aí, levanta a mão. Dá para entender? Então Deus, Jesus olha para nós ainda hoje, com o nosso conhecimento, com a prática que temos, com a vida que temos como discípulos, e Ele diz a nós, alguma coisa te falta. Por quê? Porque não somos perfeitos, e se não somos perfeitos, não podemos julgar esse jovem rico, esse jovenzinho aqui que disse não, o chamado de Jesus. Mas o que nós não podemos fazer é nos afastar de Jesus tristes, porque Ele se afastou de Jesus, triste porque Ele tinha muitas posses e não queria se desfazer de suas posses. Agora, quando Jesus se aproxima de nós e nos aponta o nosso erro, o que nós deveríamos fazer é a mesma atitude de Pedro. Reconhecer essa perspectiva gloriosa, agradecer ao Senhor e dizer: amém, Senhor, bendito seja o teu nome, vou lutar para ser perfeito. E que o Espírito Santo do Senhor me ajude nisso. Essa deve ser nossa ação, essa deve ser nossa atitude. Eliseu deixou a herança da família, matou os bois e seguiu Jesus. Tornou-se o maior profeta da sua geração. Pedro deixou o sustento da pesca, deixou tudo e imediatamente tornou-se uma das colunas, um dos pilares da igreja primitiva. É um homem, uma referência para nós até hoje. O jovem rico tinha que vender seus bens e seguir Jesus. Ele se afastou triste, manteve suas riquezas, mas perdeu a chance de andar com Jesus, e a gente não sabe absolutamente nada a respeito desse jovem, além de que ele era rico e não quis seguir Jesus. Eu e você seremos conhecidos como? Como discípulos de Jesus ou não? Para Deus é isso que importa. Não importa, não importa, não importa se você vai ser uma pessoa de sucesso profissional, se você vai ser uma pessoa, um alto professor no nível acadêmico, se você vai ser uma pessoa que fez muita caridade por aí, não importa. O que vai importar para Deus é por que você fez isso. Se você foi um grande professor porque amava Jesus e ensinou com os princípios de Deus, você vai ser reconhecido por isso. E para Deus isso importa. Se você vai ser um grande empresário, se você vai ser um grande jogador, se você vai ser um grande professor de artes marciais, se você vai ser um grande conselheiro, se você vai ser um grande pai, uma grande mãe, se você vai ser uma ótima costureira, um excelente faxineiro, porque você faz isso obedecendo a Deus e mostrando Jesus, você será reconhecido como um discípulo de Jesus nessas áreas. Se não, nada importa. Tudo aquilo que você conquistar vai ser reconhecido como uma pessoa que conquistou tudo isso porque se afastou de Jesus. E isso vai ser uma vergonha para você, para o seu nome, para a sua família, para a sua geração. Viu? Como não é fácil ser discípulo? As pessoas não querem ouvir esse tipo de mensagem. As pessoas não querem ouvir esse tipo de pregação. Por quê? Porque as pessoas querem viver uma vida de discípulo de Jesus, onde não há um preço a ser pago. As pessoas não querem andar com Deus e pagar o preço de andar com Deus no meio dessa geração corrompida. Nós, em nome de Cristo Jesus, cremos na palavra de Deus, no Deus da palavra, e cremos, sabemos, reconhecemos que existe algo em nós que precisa ser transformado, e isso só vai acontecer se nós formos até o Senhor. Então não procure em outro lugar que não na palavra de Deus aquilo que você precisa para ser um discípulo de Jesus. Não procure. Você não vai encontrar. Existem muitos livros maravilhosos. Existem muitos pastores abençoados. Existem muitas igrejas renomadíssimas. Mas, se você não procura na palavra de Deus como ser um discípulo de Jesus, não dê nenhum outro passo além desse. Porque você vai ser uma pessoa, como disse aqui, ouvimos aqui hoje, consumidora e não um discípulo. E Jesus não procura consumidores, Ele procura discípulos. Ele procura discípulos. E se o Senhor olhar para você e disser, siga-me,
Ah, meu irmão, minha irmã, eu vou dizer uma coisa para você. Para tudo. Para tudo. Primeiro, porque Ele está te dando o grande privilégio de reconhecer que você não está seguindo Ele. Você está fazendo outras coisas, mas não seguindo Ele. Segundo, que Ele está lhe dando a oportunidade. Ele está se apresentando a você e dizendo assim: te encontrei. Encontrei você, minha querida. Encontrei você, meu querido. Venha. É por aqui o caminho. Olha que privilégio esse. Que alegria essa. Deus nos encontrou. Estávamos perdidos e fomos achados. Louvado seja o Senhor por isso. Meu conselho é: para tudo. Para tudo. E sigam para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos pela sua palavra, agradecemos pelo chamado do Senhor a nós. Não é fácil, Deus, pagarmos o preço de sermos discípulos do Senhor. Mas nós queremos pedir ao Senhor em nome de Jesus, que por meio do Espírito Santo do Senhor, nós tenhamos coragem de pagar esse preço. Continue falando conosco, Senhor. Cada coração aqui. E, Senhor, que essa palavra, a palavra do Senhor, seja replicada, anunciada, repetida, ouvida, falada nas nossas casas, com os nossos amigos, para os nossos amigos, para que mais e mais pessoas tenham o privilégio de ouvirem o Senhor chamando para ser seus discípulos. Continue chamando, Senhor. Que tenhamos coragem, a coragem de Eliseu, a coragem de Pedro. Que não sejamos, Senhor, dominados pela tristeza do jovem rico, mas que sejamos, Senhor, corajosos, Pai, de ouvir a Tua voz e seguir o Teu chamado. Que seja assim, Deus, que possamos, pelo poder do Senhor, Pai, não pelas nossas habilidades, viver como discípulos. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podemos nos colocar de pé? Pega as suas mãos, diga assim: que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Vamos pagar o preço e sermos discípulos. Amém. Deus abençoe, queridos. Uma ótima semana a todos, em nome de Jesus.